Fala galerinha do Física com Montal, vamos! Hoje nós vamos inovar a pedido da galerinha. A galerinha pediu muito: professor, faça prática, professor, prática é massa. E aí, essa aula vai dedicada a vocês que pediram. Fala galera! Olha, nas duas últimas aulas nós conversamos muito sobre resistores, aplicações, enfim. Olha, aqui nós temos uma lâmpada, tá? Essa lâmpada é de 220 volts, tá? Se eu ligo essa lâmpada em 110 volts, ela não vai queimar, ela vai brilhar menos, ela vai trabalhar com a potência de 1/4. Mas se eu ligo essa lâmpada em 220, ela tem seu brilho normal. Então aqui é uma maneira de você identificar se a voltagem é 110 ou 220. Ligando essa lâmpada, que é de 220 volts, em 110, ela brilha com 1/4 da potência. Se eu ligo essa lâmpada em 220, ela tem o seu brilho normal. Agora cuidado, se essa lâmpada fosse de 110 volts e eu ligasse em 220, ela ia puxar uma corrente muito alta e ela ia queimar, ela ia derreter esse filamento de tungstênio. Mas o objetivo aqui é, de forma caseira, identificar se a tomada é 220 ou se a tomada é 110 volts, ok? Ela sendo de 220, ligando em 110, ela brilha com 1/4 da potência, identificando que aquela tomada é de 110. Se eu ligo ela em 220 e ela brilha de forma natural, de forma normal, indica que a voltagem da tomada é 220 volts. Ó, hoje nós temos aqui, para apresentar a vocês, eu tenho aqui uma fonte de voltagem variável, tá? Eu vou alterando a voltagem com essa chavezinha aqui, esse reostato, tá? Eu vou mudando. Aqui eu tenho um multímetro, tá? O multímetro ele serve para aferir resistência, que ele vira ohmímetro, ele verifica a voltagem, ele verifica a amperagem. Hoje eu vou ficar devendo a utilização desse equipamento, porque eu fui verificar e ele está quebrado. Então não vou poder aferir com vocês o valor da voltagem, corrente, enfim. Mas fica para a próxima. Aqui nós temos, gente, ó, uma mesa, um circuito, uma mesa de circuito elétrico. Tá? Eu tenho aqui várias combinações para colocar lâmpadas em série, lâmpadas em paralelo e não só lâmpadas, mas eu tenho aqui, tá, esse pequeno jumper para desviar a corrente, botar em curto-circuito, mexer no circuito elétrico. Tenho aqui também, ó, isso aqui é um capacitor. O capacitor ele serve para quê? Ele serve para armazenar carga elétrica. Ele é utilizado em vários equipamentos eletroeletrônicos, ventilador, enfim. Mas também a gente tem isso em hospital, o desfibrilador, que nada mais é do que um capacitor que você vai regulando a carga e o choque que o paciente vai levar para acabar a fibrilagia, ou seja, para desfibrilar. Nós temos aqui também, gente, ó, lâmpadas, tá? Ó, que eu tenho uma lâmpada, tá? Com uma resistência, eu tenho aqui resistor elétrico, tá? Um resistor, tá? Isso aqui é usado nos circuitos. Se você pegar qualquer circuito elétrico, de qualquer aparelho eletroeletrônico, ele tem resistor para dimensionar a corrente que você quer que passe naquele local, tá? E aqui nós temos lâmpadas também, ó, que eu vou... Fala galerinha, hoje nós vamos trabalhar de forma prática a associação de resistores em série e em paralelo, mas antes seria interessante mostrar a vocês o que aconteceu na aula passada, que eu mostrei a primeira lei de Ohm, que eu disse que a DDP era diretamente proporcional à corrente elétrica. DDP diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, eu estou conectando essa lâmpada a essa fonte. E eu vou variar a DDP. E vocês vão observar o que vai acontecer com o brilho da lâmpada. Se a lâmpada brilhar mais quando eu aumentar a DDP, é porque está passando mais corrente na lâmpada. Beleza? Vamos ligar aqui. Liguei, observem, a lâmpada está com um brilho bem pequenininho, tem corrente pequena. Eu vou aumentar o brilho, Por que eu estou aumentando o brilho? Porque eu estou aumentando a DDP. E toda vez que eu aumento a DDP,
eu aumento a corrente. Então, o brilho agora ficou o máximo que podia. Eu botei a máxima DDP da fonte. Essa fonte eu estou variando a DDP, estou variando. Ela serve como se fosse um reostato. Estou variando. Mais DDP, mais corrente, mais brilho. Menos DDP, menos corrente, menos brilho, tá? Isso é uma ligação de potência, como eu falei, potência é U vezes I, potência é RI ao quadrado, potência é U ao quadrado sobre R. Bom, agora nós vamos falar um pouco da associação dos resistores. Resistores em série apresentam a mesma corrente. Resistores em série apresentam a mesma corrente. Então, o resistor que tiver maior resistência elétrica e ligado em série, já que a corrente é a mesma, ele brilha mais. Então, qual é a lâmpada que brilha mais em série? Aquela que tiver maior resistência elétrica. Vamos fazer essa composição. Eu vou pegar essa lâmpada, vou conectar aqui, ó, conectei aqui. Deixa eu ver, ela saiu, é assim, sempre assim mesmo, ao vivo é assim, tá? Conectei aqui. E aqui eu vou ligar esse jumper aqui. Isso quer dizer, a corrente vai ficar passando aqui. Então essas duas lâmpadas elas estarão em série. Observe. As duas estão em série, a corrente é a mesma. Aí se você perguntar, pô tio, mas tem uma que está brilhando mais que a outra. A que brilha mais é porque tem maior resistência elétrica. Detalhe, muitos dizem bem assim, prof, e se uma lâmpada queimar, a outra queima? Quem lhe disse? Se uma lâmpada queimar, a outra apaga, porque não passa a corrente elétrica. Eu vou simular a queima de uma lâmpada. Se eu desligo aqui, vejam, as duas apagaram. Mas não queimou, eu interrompi a passagem da corrente elétrica. Quando eu conecto aqui, as duas estão funcionando. Bom, professor, e se eu puxar essa lâmpada? Ok, puxei, a outra apagou. Por que a outra apagou? Porque não passa corrente elétrica. Eu interrompi a passagem da corrente elétrica. Quando eu conecto aqui, a corrente está passando aí no circuito, tá? Então, aí vocês estão vendo a associação em série. Vou diminuir o brilho, vejam, diminuir a fonte, diminuir a corrente. Se eu diminuo a DDP da fonte, eu vou diminuir a corrente, tá? Se eu aumento a DDP da fonte, eu aumento a DDP da corrente. Agora nós vamos entender a associação em paralelo. Fala, galerinha! Agora nós vamos aqui falar da associação em paralelo de resistores. E eu vou dar o exemplo de duas lâmpadas. Mas a primeira característica que você precisa estar bem atento, é o que, jovens? É que em uma associação em paralelo, a diferença de potencial elétrico, a DDP é a mesma. A DDP que tiver aqui vai ser a DDP dessa lâmpada e vai ser a DDP dessa lâmpada. A DDP é a mesma. E a corrente? A corrente divide. Porque aqui existe um nó. Uma parte da corrente vem para cá e a outra parte vem para cá. Claro, a resistência que for menor, ela puxa mais corrente. E a lâmpada brilha mais. Mas se as lâmpadas forem iguais, de resistências iguais, a corrente é dividida igualmente. Uma pena que a gente não vai poder hoje aferir isso aqui, porque esse instrumento está quebrado. Mas aqui eu ligava, descobria a DDP, ligava, descobria a corrente, e aqui faz coisas maravilhosas. Mas o importante é que vocês percebam. O que é que vai acontecer agora? Eu vou ligar a fonte e vocês estão percebendo que as duas estão acesas. Eu aumento a DDP, eu aumento a corrente. Eu diminuo a DDP, eu diminuo a corrente. A grande sacada aí é o seguinte. Veja, olhe como está o brilho. Se eu desligar aqui, ó, desliguei aqui, o brilho continuou o mesmo, ok. Essa lâmpada apagou, mas essa continuou acesa. Isso quer dizer, se você tem 10 lâmpadas em paralelo e duas queimarem, as outras continuam acesas como se nada tivesse acontecido. Qual seria a aplicação prática do dia a dia disso aí? Olha, sinaleira de trânsito. Veja, aquelas lâmpadazinhas pequenininhas, verdes,
ou vermelhas, elas estão todas em paralelo. Se uma queimar, as outras, elas ficam acesas como se nada tivesse acontecido. E vocês observem quando vocês puderem, que agora não, por causa da quarentena, que geralmente existem lâmpadazinhas queimadas, mas predominam as acesas. Tá? Revisando, ligação em paralelo, a DDP é a mesma. A corrente se divide. Tá? Se eu aumento a DDP, eu aumento a corrente. Lembre-se, se eu tivesse aqui duas lâmpadas de resistências diferentes, qual das duas iriam brilhar mais? Aquela que tiver menor resistência. A menor resistência puxa mais corrente e brilha mais. É igual o chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico, qual que esquenta mais? O que tiver a menor resistência. Porque você tem duas resistências em paralelo, a grande e a pequena. A pequena puxa mais corrente e brilha mais. Gente, olha, espero que vocês tenham aproveitado aqui. Eu fiz o que vocês pediram. Wilson, Montalvão, faça uma coisa prática pra gente. Que legal, circuitos elétricos. Foi isso que a gente fez hoje, tá? Um beijo no coração de vocês. Fala, meu filho, com vocês é meu filho Wilson aí. Então, o que eu entendi dessa aula é que ele falou um pouco de eletrodinâmica e mostrou a prática. Então, eu percebi que quanto maior a DDP, maior a corrente elétrica. Ou seja, a lâmpada também tem um brilho maior. Então, continuando, eu vi que também as lâmpadas podem estar conectadas em série ou em paralelo. Se for em série, por exemplo, uma queima, as outras não queimam, elas apenas apagam. Se for em paralelo, aliás, a corrente é a mesma. Se for em paralelo, a corrente é dividida e a DDP é a mesma. Se uma apagar, a outra continua acesa. Gente, a emoção foi grande. Meu filho finalizando, tá? E é isso, tá? Se vocês gostaram dessa videoaula, tá, gente? Inscreve no canal. Não é isso? Deixa o like, sim. Compartilha o vídeo para todo mundo ficar sabendo. Temos mais inscritos, né, no canal. E também ativa o sininho para poder não perder nenhum vídeo novo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.